Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Eu espero que, de mente aberta e coração elevado à potência do amor divino, permitamos-nos pelos próximos 60 minutos viajar nas águas da filosofia estoica, absorvendo-lhe as nuances espiritualistas que emergem de seus postulados. Meu crescente interesse no estudo do estoicismo levou-me a preparar uma breve reflexão sobre o estoicismo enquanto uma filosofia espiritualista. E para início de conversa, permitam-me recorrer à benfeitora Joana de Ângeles, que em uma mensagem psicografada pelo médium Divaldo Franco, em 2 de fevereiro do ano de 2011, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, disse o seguinte: o verdadeiro sentido psicológico da existência na Terra é o encontro com a consciência, através da mente esclarecida e do sentimento harmônico de paz. Insistir-se no trabalho interno de perseverança da harmonia constitui o grande desafio existencial, especialmente considerando-se a azáfama tormentosa que conduz aos desvios dos objetivos saudáveis e relevantes. Não raro, diz Joana de Ângeles, a inquietação deste momento, decorrente da falta de reflexão, faculta o surgimento de compromissos que não se encontram na pauta dos deveres pessoais, gerando situações complicadas para o futuro. Detivesse-se o indivíduo em análise cuidadosa das próprias possibilidades, assim como das alternativas proporcionadas pela jornada humana, mais facilmente seria a eleição das condutas compatíveis com a sua evolução. O tempo sem tempo da atualidade faz com que as pessoas atulhem a mente com preocupações secundárias e vazias de sentido, em detrimento dos legítimos significados existenciais. A benfeitora de Divaldo Franco, nesta mensagem, ela chama a nossa atenção principalmente para a busca do sentido da vida, a legitimação do significado existencial, porque muitas vezes nós malbaratamos o nosso tempo com preocupações, como ela classifica, secundárias e vazias de sentido. Nós precisamos ser mais práticos e objetivos na análise de tudo que nos acontece em nosso derredor. Prestar atenção na vida não significa ficar em nenhuma postura neurotizante, mas buscar os significados dos fatos, dos acontecimentos, das intervenções das pessoas na nossa existência.
E muitas vezes nós geramos um monte de complicações para nós mesmos porque não temos esse devido cuidado. Eu busquei esse pensamento da Joana de Ângeles, a nós trazido pelo Divaldo Franco em 2011, portanto fazem 14 anos que ela ditou essa mensagem, que ele escreveu essa mensagem, Sua Pena Mediúnica, a partir da benfeitora, me fez lembrar, ou me faz lembrar, que nós precisamos de 2 elementos fundamentais para viver a existência com relativa tranquilidade, que é o encontro com a nossa própria consciência, através do que ela chama mente esclarecida e sentimento harmônico de paz. Nós precisamos ser mais diligentes na análise do nosso contexto de vida. E eu creio que uma das possibilidades que nos ajudará ou nos ajuda é nós conhecermos um pouco melhor esta doutrina filosófica chamada estoicismo. Porque o estoicismo é uma filosofia prática. Ela não é uma filosofia meramente teórica, em que se fica divagando sobre diversos pensamentos. Não. Ela é uma filosofia prática. Ela tem uma aplicação imediata na vida de cada um. Porque ela ensina aquele que pratica a filosofia estoica a cultivar 3 coisas importantes: a razão, o autocontrole e a aceitação da realidade como caminho para a felicidade. Aceitar a realidade não significa sucumbir diante dela. Aceitar no sentido de não tentar desviar o olhar das coisas que estão acontecendo, por piores que elas sejam, mas elas com absoluta certeza trarão para nós algum ensinamento, algum caminho, alguma via de acesso ao momento melhor. E ao lado da aceitação, o estoicismo prega a razão e o autocontrole. Nós precisamos estar cientes e conscientes de que essas 3 ferramentas, razão, autocontrole e aceitação, são fundamentais, melhor dizendo, para a nossa existência. O significado, então, da filosofia estoica, do estoicismo, está ligado à ideia de que a felicidade só pode ser alcançada por quem vive de forma racional, virtuosa e em harmonia com a natureza. E vamos entender natureza para além do conceito ambientalista. Ora, dá para perceber nitidamente os contornos espiritualistas que existem nessa abordagem conceitual do estoicismo. Porque o espiritismo prega também isso. A racionalidade, o virtuosismo, a harmonia são postulados espíritas que nós devemos desenvolver. Quando se pergunta qual o grande objetivo do estoicismo, a resposta é fácil. É a felicidade, como um fim último. Possível de alcançá-la através da aceitação da inevitabilidade da vida. Daí porque ela tem que ser vivida de forma racional. E do cultivo de uma resiliência emocional, uma plasticidade emocional,
diante das adversidades e daquilo que é considerado imprevisível. Nós temos uma certa dificuldade de conviver com as coisas imprevisíveis. Nós temos dificuldade para conviver com as adversidades, porque ainda não aprendemos a retirar da imprevisibilidade, da adversidade, a sua parte melhor, o seu aspecto pedagógico. Isso é fundamental. E eu creio que vale a pena, neste momento, nós recordarmos em O Livro dos Espíritos a questão 614, quando foi perguntado o que se deve entender por lei natural, e os benfeitores responderam para Allan Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha que interessante. Então a felicidade não é o objetivo, a felicidade é o caminho. O objetivo talvez seja a realização plena, mas a felicidade é o caminho. E a depender do caminho que nós escolhemos ou estamos a fazer, essa felicidade será maior ou menor. Para o estoicismo, a felicidade poderia ser palpável a partir do momento em que as emoções sejam racionalizadas, os episódios da vida sejam compreendidos, entendidos como pertencentes a uma teia natural e inevitável de causas e efeitos. E os esforços e os desejos de mudança humanos sejam direcionados para as coisas passíveis de serem controladas e não para aquelas coisas alheias à nossa vontade. Por exemplo, a morte. De que adianta você gastar tempo e energia com algo que é absolutamente inevitável, que é a morte? Você não deve procurar antecipá-la, mas quer um dia virá, virá. E você não tem que se preocupar por causa disso. Nada é mais certo na existência humana de que essa existência um dia vai acabar. O corpo físico desaparecerá, mas você continuará vivo em espírito. Porque o espírito é imortal. Ele vem para o corpo de carne e depois deixa esse corpo de carne quando completa o tempo da existência que para ele foi programada. Agora, ninguém tem o direito de antecipar o fim dessa existência, qualquer que seja a motivação. Muitas vezes as pessoas gastam esse tempo, essa energia, consomem-se por coisas como a morte que são inevitáveis. Os desejos de mudança do ser humano, eles têm que ser orientados sempre para aquilo que é factível, que é possível de acontecer. E existem coisas que você não tem como modificar. Você consegue alterar a sequência das estações do ano? Não. Elas sempre acontecem no tempo certo, sempre trazendo sinais visíveis de que o tempo daquela estação está chegando. De nada vai adiantar ficar preocupado, aborrecido, nervoso, estressado, porque chegou o inverno, está fazendo muito frio, ou porque está chovendo muito. Porque isso é próprio da estação invernosa. O frio, a chuva, é próprio. Da mesma forma que o calor é próprio do verão. Tem como mudar isso? Não. Muito provavelmente, por ser um assunto que não é tão frequente nas lides espíritas, você deve estar perguntando: quem foi que começou o estoicismo? O grande precursor do estoicismo foi um cidadão chamado Zenão de Sítio.
que viveu entre o ano 333 e 263 antes de Cristo. Portanto, viveu 70 anos. Zenão de Sítio foi profundamente influenciado pela escola grega, a escola de Cínica, a qual defendia o desapego aos bens materiais, mas que deu origem a uma expressão chamada cinismo, que não é o cinismo que nós conhecemos na língua portuguesa. O cinismo era um movimento dos chamados filósofos do desapego. Ou seja, aquelas pessoas que não eram ficcionadas, presas com os bens materiais. E esses filósofos cínicos, eles estruturaram uma ideia de vida simples, distante dos vícios e dos medos, e que a tornava mais próxima da virtude. A história indica que a escola cínica teve como precursor Antístenes, um dos discípulos mais importantes de Sócrates. E para isso, ele praticava o ensino por meio de uma lógica cosmopolita, em que as atividades eram realizadas num ambiente aberto, chamado estoar, que traduzido dá algo parecido como pórtico. Uma ágora. Ágora é o nome dado às praças públicas da antiga Grécia. Então, nesses pórticos, ele reunia com aqueles que eram interessados nessa filosofia para difundir os pensamentos filosóficos da época e proporcionar discussões intelectuais sobre os mais variados temas. Então você imagina um grupo de pessoas interessadas reunir-se numa praça, um ambiente aberto, e ali discutir intelectualmente diferentes temas: vida, morte, doença, liberdade, tradição. É dessa tradição praticada por Zenão e por outros filósofos que a palavra estoicismo toma forma e que a doutrina, criada inicialmente na Grécia Antiga, se populariza para outras regiões, chegando a Roma. E mais importante, tornando-se uma das bases do cristianismo. A filosofia estoica foi abraçada por grandes nomes, como o imperador Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca, dos filósofos, e o seu significado foi sendo expandido conforme as especificidades de cada tempo. A grande meta do estoicismo é que deveriam ser evitados a todo custo os desejos vazios, os excessos, as paixões perturbadoras, as coisas supérfluas. Isso deveria tudo ser evitado, porque deveriam ser privilegiadas a razão e a lógica. A grande tese de Zenão era: a vida deve seguir a natureza. Porque para ele bastava um olhar acurado sobre a natureza para que nós pudéssemos perceber a perfeição. Aqui eu acrescento a perfeição divina. É possível elencar 7 leis imutáveis da natureza e para cada lei um agir estoico correspondente.
Que 7 leis seriam essas? E como seria esse agir estoico? Lei imutável da natureza: morte. É uma lei da natureza. Como se deve agir do ponto de vista estoico? Priorizando a qualidade de vida. Já que a morte é inexorável, em algum momento ela vem, vivamos com qualidade, até o dia dela chegar. Mas volto a dizer, ninguém tem o direito de antecipá-la. Outra lei imutável: mudança. O que prega o agir estoico? Aceitar a impermanência das coisas. A única coisa permanente na vida é a sua impermanência. Nada é para sempre, salvo o amor de Deus. Outra lei imutável da natureza é o sofrimento. Alguém vive sem sofrer? Não. De alguma forma experimenta o sofrimento, seja ele físico, psíquico ou moral, mas experimenta. Qual seria o agir estoico diante do sofrimento? Cultivar a resiliência emocional. Ter a capacidade de conviver na situação de dificuldade com dignidade no sofrimento. Emmanuel dizia para Chico que é preciso sofrer com dignidade. Outra lei imutável da natureza é a incerteza. E o agir estoico nos orienta a focar no controle sobre as próprias reações. Já que as coisas são incertas, eu preciso que as minhas reações diante das incertezas sejam bem controladas e serão controladas por mim. Eu não posso ser surpreendido sabendo que a incerteza é uma lei imutável da natureza. Outra lei imutável é a da limitação humana ou limitações humanas. E o agir estoico recomenda buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Vão haver limitações humanas naturais? Sim, faz parte. Agora, é preciso que o homem busque autoconhecer-se e busque o seu desenvolvimento, através do conhecimento, da mudança de atitude, do pensamento lógico. Outra lei imutável da natureza é o destino. Qual será o destino de todos nós? Regressar ao plano espiritual e voltarmos a ser espíritos. Por enquanto estamos no corpo de carne, vivendo uma existência carnal. Tem como mudar isso? Não. Do mesmo jeito que não tem como mudar a morte. O que é que o agir estoico prevê? Agir com virtude, aceitando tudo aquilo que não se pode mudar. O exemplo das estações do ano. Eu não posso ter 2 primaveras seguidas ou 2 verões seguidos. Eu vou ter que obedecer o ciclo da natureza. Eu não posso fazer com que a Terra aumente em velocidade o seu movimento de rotação nem de translação. Eu não posso alterar a hora do nascer do Sol e do pôr do Sol. Ele vai, inclusive, variar de acordo com a estação do ano. No inverno, dias mais curtos, no verão, dias mais longos. Tem como agir? Tem como mudar isso? Não. E a última lei imutável da natureza, a 7ª, é o ciclo da vida. Nós muitas vezes ficamos apegados ao passado ou dedicamos grande parte do nosso tempo às expectações do futuro, quando na realidade o que nós temos que fazer é viver o presente, o aqui e agora. O passado é imutável. Ele é o nosso grande patrimônio. É dele que nós prestaremos conta, de tudo que nós fizemos. Eu preciso viver o presente
com a intensidade que me seja possível. Ah, então não devo ter preocupações com o futuro? Sim, claro, tem que ter preocupações com o futuro. Por que é que você tem plano de saúde? Porque você não quer ser surpreendido pela doença e ficar sem tratamento. Por que é que você trabalha? Porque você precisa ter um rendimento para manter a sua subsistência. Por que é que você tem contribuição previdenciária? Para quando parar de trabalhar, você ter uma aposentadoria e continuar a sua subsistência. Agora, muitas vezes nós usamos o tempo e a nossa energia de forma equivocada em circunstâncias da vida que são absolutamente imutáveis. Não tem como eu mexer nisso. Cada momento da sua vida, da minha vida, é devidamente valorizado? Você tem ideia de que nós deveríamos acordar com muita alegria por continuarmos no mundo dos vivos? Que quando a gente abrisse os olhos de manhã e visse que ainda está no mundo dos vivos, nós deveríamos ficar absolutamente extasiados e felizes? Sim, porque enquanto nós dormíamos, descansávamos, muita gente partiu da vida terrena e regressou ao plano espiritual. E seguramente a grande maioria nem sabia que ia desencarnar nessa madrugada. Valorizar cada momento e valorizar as pequenas coisas. Aprender a valorizar as coisas simples. Muitas vezes nós precisamos que a coisa seja espetacular ou espetaculosa para receber o devido valor. Mas existe uma grande pergunta que todos nós nos fazemos. É possível praticar o estoicismo hoje? A resposta depende essencialmente da compreensão de cada um de nós do que é o agir estoico nesse novo contexto. Agir estoico que nós acabamos de ver 7 formas de agir diante de 7 leis imutáveis da vida. Nós vivemos uma época absolutamente enlouquecida. Não sei se você vai concordar e me perdoe se não concorda. Em meio a essa chamada era da informação, os dados que são gerados numa velocidade exponencial, as demandas humanas necessitando de uma performance e um resultado elevado, o excesso de estímulos que vêm de todo canto sobre cada um de nós. Diante de tudo isso, o estoicismo apresenta para nós uma bússola mental que cultiva a clareza e a resiliência emocional como forma de melhor viver e sobreviver neste cenário. Porque as demandas e solicitações sobre nós são muito fortes e violentas. E tudo muda muito rapidamente. Este viver histórico trata-se de uma aplicação da abordagem que incentiva o foco naquilo que é controlável. Naquilo que eu não tenho controle, não adianta colocar foco. Como as ações e as reações individuais. Vamos entender que tudo aquilo que é praticado com uma compreensão serena torna a vida mais fácil. Recordemos que o estoicismo é conhecido por suas exigências de moral austera. E lembre-se, ele nasceu na Grécia. Os filósofos gregos do passado tinham um grande apego pela moralidade austera.
Agora, é uma moral conducente, é um estilo de vida, onde a busca pela paz e pela tranquilidade perpassam naturalmente pelo sentimento de fé e de profundo amor à vida. Isso faz parte da filosofia estoica. Duas questões que também são centrais na doutrina dos espíritos: a fé e o amor à vida. O estoicismo tem uma profunda vertente ética, que o aproxima da doutrina dos espíritos, que é considerada elevadamente ética. Aliás, Allan Kardec classificou essa ética espírita tendo como referência o próprio Jesus de Nazaré. Veja aqui, perdão, mas um importante aspecto de convergência com a filosofia espírita. Existe um livro chamado A Arte de Viver. Esse livro ele contém 93 pensamentos do filósofo Epiteto, que aliás foi escravo, que estão contidos em 152 páginas, e esse livro foi escrito por Sharon Lebel, com base no Manual de Epiteto. E a Sharon Lebel destaca os aspectos da virtude, da felicidade e da sabedoria em aforismos ou pequenos textos de intensa profundidade e que eram objeto das preocupações de Epiteto. Separei alguns, porque não há tempo para explanar os 93 pensamentos de Epiteto. E para cada qual desses selecionados, nós vamos trazer a apreciação espírita, buscar a relação entre o espiritismo e o estoicismo. Por exemplo, Epiteto previa: a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Já ouviu alguma coisa parecida na doutrina espírita? Você vai dizer: oi, mas essa expressão aí contraria a afirmação do cardeal Morlot, que está lá no item 20 do capítulo 5 do nosso Evangelho. Porque lá o cardeal Morlot, se valendo do Eclesiastes, capítulo 13, versículos 12 a 15, afirma categoricamente: a felicidade não é deste mundo, e diz que isto está escrito em O Eclesiastes, capítulo 3, versículos 12 a 15. Quando nós vamos ao livro de Eclesiastes, ou do Eclesiastes, nós não encontramos essa frase: a felicidade não é deste mundo, pelo menos escrita de forma direta. Mas encontramos um relato que pretende ensinar os caminhos para melhorar a vida e atingir a felicidade, que é completamente diferente da expressão: a felicidade não é deste mundo. Lá no Eclesiastes, nós vemos uma crítica às ilusões que um determinado sistema de sociedade apresenta como ideal: riqueza, poder, ciência, prazer, status social, trabalho para enriquecer. Quando Epiteto disse que a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós, em realidade, ele estava profetizando algo que seria assinalado por Jesus, porque Epiteto viveu antes de Jesus. O que foi que Jesus previu e ensinou para todos nós? O reino de Deus está dentro de vós. Razão do Epiteto ter dito: a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós, porque é dentro de nós que está o reino de Deus. E o reino de Deus se materializa na vida de cada um de nós
pelo cumprimento das leis divinas. Lembra lá da lei natural que eu falei há pouco? Feita para a felicidade do homem, o homem só é infeliz quando dela se afasta? Pois é. Segundo aspecto lançado pelo Epiteto. O Epiteto disse assim: para fazer bem qualquer coisa, você precisa ter a humildade de tropeçar aqui e ali, de se perder de vez em quando, de cometer erros elementares. Tenha a coragem de tentar realizar alguma tarefa, encarando a possibilidade de realizá-la mal. Olha que interessante. As vidas medíocres são marcadas pelo temor de não parecer capaz ao tentar algo de novo. Olha que pensamento maravilhoso. Para fazer bem qualquer coisa, tenha a humildade de tropeçar aqui e ali, de se perder, de cometer erro. Você é falível, você, eu e todos nós. E o Espiritismo nos ensina que a humildade é a mais nobre de todas as virtudes. Por quê? Porque somente ela predispõe o portador, o seu portador, à sabedoria real. Veja o que Adolphe, bispo de Argel, em sua mensagem que está nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 7 do nosso Evangelho, o capítulo 7 trata de bem-aventurados os pobres de espírito. Veja o que Adolphe, bispo de Argel, diz em relação à humildade. O bispo diz assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Quantos exemplos Jesus deu de humildade? Quantos exemplos a história do cristianismo já proporcionou para a gente de humildade? E o bispo está chamando ela de virtude esquecida. Em realidade, nós temos conhecimento dela, mas nós a esquecemos. O Epiteto diz assim: pratique assumir uma atitude grata diante da vida e você será feliz. Se você enxerga tudo de uma perspectiva mais ampla, é natural que dê graças a tudo o que acontece. Há um ponto de encontro com o Espiritismo, essa frase do Epiteto? Sim. Com o cristianismo? Sim. Nós encontramos o ensino notável de Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo nascente, quando na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele estava preso em Roma, ele afirmou: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Evidentemente que Paulo está enfocando a questão da gratidão. O nosso confrade Wagner Ideale, em um artigo publicado na revista O Consolador, ano 12, número 565, diz algo muito interessante sobre a gratidão. Wagner diz assim: a gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Olha que interessante. Nós precisamos nos reformar do ponto de vista íntimo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas ações, sim. Agora, talvez uma das primeiras ferramentas que nós precisemos utilizar neste processo de reforma seja a aceitação das dificuldades, coisa que nós temos
muitas vezes, impossibilidade de reagir diante da dificuldade. E dizemos, estou de pés e mãos atadas. Por que isso? Porque nós não aceitamos a vida como ela é. Nesse capítulo da gratidão, nós temos uma lição absolutamente inesquecível do espírito Amélia Rodrigues no poema da gratidão, que era maravilhosamente declamado pelo Divaldo Franco. Em determinado momento, Amélia diz no seu poema: mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Ela está se referindo a Deus, ao Senhor da vida. Então, se eu ninguém tiver, não tem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para chorar, alguém para desabafar, eu estou numa situação de absoluta penúria moral. Não vou reclamar, não vou lastimar, não vou blasfemar. Por quê? Porque eu tenho a Deus, eu tenho Jesus, o grande amigo, eu tenho os bons espíritos que me acompanham. Mas nós, muitas vezes, não agimos assim. O agir estoico prevê que você saiba exercer a gratidão em tudo e com todos. O Epiteto diz ainda: para viver uma vida de virtude, você precisa tornar-se coerente, mesmo se isso não for conveniente, confortável e fácil. A maioria das pessoas quer ser boa e tenta, de alguma forma, conseguir isso, mas costuma ceder à lassidão quando enfrenta o desafio moral. Certo ou errado? Certíssimo. A gente até quer fazer, a gente até quer mudar, mas na primeira dificuldade, ou a gente para ou a gente recua. Entra no que ele chama processo de lassidão, ou seja, preguiça, não, deixa como está, né? Isso não dá para mim, é assim mesmo. Vamos tocar o barco em frente de qualquer jeito. Não. Uma vida virtuosa exige de todos nós grandes desafios. E essa coerência, principalmente a nossa coerência interna, entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente diz e faz, ela não é fácil. Ela não é conveniente, ela não é confortável. É um grande desafio. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 4 da obra intitulada Coragem, ele diz algo muito importante. Emmanuel diz assim: tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho, nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo, passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Esse é o grande desafio. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter tristezas, dores, lutas? Sim. Nós estamos aqui para isso mesmo. O mar pode até ser de rosas, mas haverão espinhos, com absoluta certeza. Quinto pensamento do Epiteto: o primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. Eita, que coisa! O egoísmo e a vaidade, duas grandes chagas da humanidade.
Existe uma obra mediúnica do Chico Xavier chamada A Vida Escreve. E o capítulo 19 foi transmitido mediunicamente pelo benfeitor espiritual Hilário Silva. E numa frase curta, ele fala tudo o que é necessário sobre a vaidade, com muita propriedade. Hilário diz assim: a vaidade tem consigo o progresso da cauda de cavalo, só cresce para baixo. Eu achei fantástico. Vou repetir. A vaidade tem consigo o progresso da cauda de cavalo, só cresce para baixo. A vaidade ainda nos domina. Ou porque somos muito inteligentes, ou porque temos poder econômico, ou porque temos poder político, ou porque somos isso ou aquilo. Vaidade, a vaidade da beleza, a vaidade das facilidades materiais. Muitos se julgam melhor porque têm acesso a isso ou aquilo que outros não podem ter, porque não têm condições econômicas, principalmente. Conclusivamente, meu amigo, eu lhes digo que a contribuição milenar do estoicismo ao progresso humano encontra uma grande ressonância nos postulados da doutrina dos espíritos. Tanto quanto Kardec, Epiteto, acreditava que a meta principal da filosofia e da filosofia estoica é ajudar pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. O estoicismo prega isso. O espiritismo também. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema e agradecendo o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!